Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje a gente está aqui com um convidado especial para falar sobre carreira, trajetória e, é claro, investimentos no exterior. E para contar mais para a gente sobre a Avenue, sobre a recente parceria entre a Avenue e a Itaú Asset, claro, mais sobre essa história, eu conto com a presença do Roberto Lee. Então, Roberto, seja super bem-vindo, você que é CEO e fundador da Avenue. É um prazer ter aqui você no Mind Asset com a gente. Obrigado pelo convite, adorei receber. Maravilha, então vamos começar falando um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Já são mais de 20 anos no mercado financeiro. Como é que essa história começou até, de fato, você fundar a Avenue? Poxa, 20 anos, 20 e poucos anos, né? Piscou, passou. Uhum. Eu nem sinto isso, que é tanto tempo assim. Mas eu passei minha carreira inteira trabalhando em corretora, né? E dentro do mercado financeiro, né? Você tem corretora onde você está mais perto do cliente, né? E acho que eu construí essa trajetória resolvendo problema mesmo, né? Poxa, como conectar investidores individuais. Sempre trabalhei com investidor individual, nunca trabalhei com investidores institucionais, né? Mas como conectar esses investidores individuais a produtos financeiros que muitas vezes nunca tinham ouvido falar, ou se tinham ouvido falar, não tinham acesso ou conhecimento. Então, eu fui construindo ao longo desses todos os anos, né, mecanismos para a gente conectar. Eu comecei minha carreira quando chegou a internet no Brasil. Então, a gente estava lá no começo tentando descobrir como usar a internet para que brasileiros pudessem, pela primeira vez, em 99,9% dos casos, comprar uma ação, né? Olha que interessante. Naquela época, um brasileiro que quisesse comprar uma ação da Petrobras era obrigado a comprar um fundo de Petrobras. Não porque ninguém quisesse que ele fosse lá na bolsa e comprasse, né, diretamente a ação, mas porque não tinha mecanismo para isso, né? Não tinha preço para isso. Era muito caro, era mesa, cadeira, operador, né? Uma estrutura gigantesca, analógica. Imagina, operadores de pregão, né? E a gente, através de tecnologia, mas principalmente através de processo de back-office, né, e educacional, ia construindo esses mecanismos, né? E aí fundei, ao longo desses anos, 3 corretoras. Minha primeira foi lá em 2003, chamava Win. Foi super legal, garotos de tudo, né? Mas a gente, através de internet e de muita usabilidade, conectava brasileiros, né, que pela primeira vez iam investir na bolsa, né? Tinha muito educacional, uma linguagem bem mais, não é nem simples, bem simplória, né? Mas preços diferentes, e a gente se orgulhava de ser uma corretora que tinha muito cliente. Imagina, tinha 5 mil clientes, né? Mas para a época era um negócio enorme, e a gente ia descobrindo ali, cara, quais são esses mecanismos para que as pessoas possam descobrir o mercado de ações, naquele caso, mas de uma forma responsável, né? Confortável e escalável. Então foi assim, foram tantas coisas ao longo do tempo. Então, como oferecer acesso a ações, depois educacional de ações, depois veio o mercado de opções, né? Ao longo dos anos, depois fundei minha segunda corretora, que era a Clear, ainda está no ar aí, né? E aí já tentava resolver outros problemas, porque na época a gente tinha, lá em 2010 aqui, né, já tinha uma quantidade grande de investidores, 500 mil investidores, mas muito diferente do começo, que era um zero, né? Mas que eles começavam ganhavam mais experiência, começavam a se descolar daquelas ofertas muito simples. Já precisava de alguma coisa um pouquinho mais sofisticada, né, em trading, né, em acesso ao mercados futuros, né? E a gente lá na Clear construía esses mecanismos de risco, de post-trade, para conseguir atender esse público, que é o público menor, mas muito mais sofisticado, em escala, né? E aí a gente vendeu a operação depois. A gente viveu uma trajetória de crescimento no mercado de 2012 até 2018, 2019, muito grande em termos de delta, né, de elasticidade de crescimento. E aí em 2016 para 2017, quando a gente viu esse crescimento enorme de mercado, a gente começou a entender assim, né, o Brasil não é um país rico, mas ele é um país muito líquido, tem muita gente. E quando a gente tem essa transferência enorme de brasileiros saindo de produtos de investimento pouco sofisticados, tipo poupança CDB, para ir para fundos, para renda fixa, né? A gente começou a descobrir que a gente não tem tantos produtos no Brasil para acomodar tamanha liquidez. De novo, não é um país rico, mas é um país que tem muita quantidade de dinheiro, né?
E se a gente quiser fazer uma boa alocação para todo mundo, a gente precisa achar outros instrumentos. 2016 ficou meio claro, né? O juro estava bem diferente lá para baixo, né? Só que começou a ter uma escassez de produtos. Então, os clientes mais sofisticados tinham, né, tomavam toda a alocação de qualidade, e os clientes de menor bolso, né, o varejo e o cliente, sei lá, under private, né, o alta renda, começaram a ficar sem acesso. Então, CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, né, os fundos de investimento começaram a fechar, esses instrumentos de renda fixa ficaram mais raros, mais escassos no mercado, e para a gente ficou claro, se eu preciso acessar o mercado internacional para a gente conseguir ter capacity, para a gente conseguir ter produtos de investimentos, né, em quantidade e em perfis suficientes para fazer uma alocação de qualidade, para ter condição de fazer uma alocação de qualidade como indústria para o brasileiro. E aí veio esse momento Avenue aqui da minha carreira. Mas no final, eu sinto que é a mesma coisa. Né? No meu primeiro dia de trabalho ali, tentando descobrir qual que era a regra que a gente tinha que fazer para que uma ordem pudesse ser enviada para a Bolsa, não por voz, não por texto, mas sim por internet, de forma digital, até como é hoje. Né? Como que a gente pega um brasileiro, né, que nunca ouviu falar da possibilidade de investir no offshore, que no imaginário popular muitas vezes beira a ilegalidade ou o excesso de risco, e mostra para ele que não, esse é um caminho natural, saudável, né, com mecanismos digitais ou humanos para que você possa fazer uma jornada para o mercado internacional de qualidade. De novo, assim, muito parecido com o que eu fiz no meu primeiro dia de trabalho. Né? Então, acho que a minha carreira é essa, é a mesma coisa, mas em momentos diferentes. É muito interessante ver como você vivenciou todos esses ciclos do mercado, o amadurecimento e realmente sempre buscando solucionar aqui a vida do investidor de alguma maneira, né? Seja em termos de acesso, educação ou de fato até a ponta final que é realmente ter a confiança de investir. E, então, aí essa é a minha segunda pergunta aqui, né, pra gente explorar um pouquinho do que é a Avenue, né, do que ela vem aqui trazendo como oferta e mecanismo para o investidor, porque que ela revolucionou tanto aqui o nosso mercado também. E ela revolucionou porque era o momento que a gente apresentou ela para o mercado era muito propício, né? O mercado pedia acesso internacional. Então, o que é a Avenue? A Avenue é uma corretora que a gente fundou lá nos Estados Unidos, uma empresa de investimentos, né, americana, baseada lá em Miami, mas que atende só brasileiros. Né? A gente é desenhado para pegar um brasileiro que nunca investiu fora, e isso é de todos os perfis, né? Desde do cliente mais sofisticado até o que está começando sua jornada como investidor, né? De todos os tipos de conhecimento de regiões do Brasil, e a gente presta serviços para levá-lo ao offshore, para expandir sua vida financeira no mercado internacional. A Avenue é a maior corretora hoje fazendo isso nos Estados Unidos, atendendo brasileiros. A gente já tem um ambiente concorrencial formado, fruto de uma categoria que está nascendo. A gente tenta liderá-la. Mas o que a gente faz na prática é criar um monte de mecanismos de acesso, né, para que as pessoas possam abrir contas com os documentos locais que elas têm aqui no Brasil, né, que possam acessar produtos de renda fixa, né, produtos de renda fixa, fundos de investimentos mais variados, né, entre vários gestores. Agora também está o Asset chegando, né, e mercado de ações e ETFs. Só que acima de tudo, a gente empacota todo esse acesso com uma atividade de assessoria muito forte. Né? Então, como que a gente pode, e a gente pensa isso todos os dias, como ajudar o brasileiro a superar suas angústias, né, na descoberta do offshore, na descoberta do internacional, né, provocando algumas reflexões enormes no mercado. Então, desde o tipo, será que investir lá fora é ilegal? Né? No imaginário popular, quando a gente começou, era um pouco assim. Né? Então, como a gente pode provocar essa reflexão? Né? Será que investir lá fora é arriscado? Será que o dólar varia tanto quanto ele varia mesmo? Ou é o real que é o ativo de risco nessa equação? Então, através desses mecanismos de assessoria que a gente faz para o mercado inteiro, através de provocações e reflexões, mas principalmente individualmente com o cliente, a gente presta serviço de ajudá-lo a dar o passo internacional e fazer uma alocação que protege o seu patrimônio. Né? A Avenue também teve a felicidade no meio do caminho e o privilégio de ter o Itaú entrando no nosso capital, no nosso controle. Hoje o Itaú é dono de 35% do capital da
da Avenue, já é faz parte do grupo de controle, assume o controle no final do ano que vem, 2025, e para a gente é um privilégio enorme, né, trabalhar como a ponta offshore dos clientes do banco que buscam expandir sua vida internacional, e que a gente faz ali, cria mecanismos ferramentais, né, para que o cliente possa, né, anexar o offshore sem bagunçar a vida dele aqui no Brasil também. Então, conversando com a carteira brasileira lá fora, uma alocação global de investimentos no mesmo tom de voz, né? O que eu acho muito importante é que as pessoas vão descubram o offshore de uma forma natural. Natural é muito mais difícil de fazer do que uma forma simples, né? Então, o que eu digo assim, o natural é ser tão normal para ela investir lá fora quanto investir aqui. Então, e aí a gente vai fazendo isso através de assessoria, né? Não tem outra maneira, porque só dá o acesso, né? Você, junto com o acesso, vê um monte de angústias, né? O que eu tenho que fazer, não sei para onde andar. E paralisa às vezes. Se tiver alguém andando do lado, né, ajudando a fazer essa jornada, a coisa não acontece. E para andar ao lado, você precisa de 3 coisas, a gente diz. Primeiro, você precisa de ferramental, né? O outro, você precisa de uma prateleira de produtos, né? E assessoria com reputação. Então, a gente está ao lado do Banco Itaú aqui nessa jornada, nos dá muita facilidade para essa terceira atividade, essa terceira coisa, né? A reputação, mas também ajuda muito a gente na prateleira de produtos, né? Então, assim, tem uma coisa enorme para a gente descobrir ao longo dos próximos anos, né? Como sociedade, como categoria de investimentos, que estou super curioso para ver como é que vai se desenrolar. Com certeza, com certeza. Você trouxe um ponto super importante também, que é essa visão 360, né, do portfólio como um todo e de como todas essas classes e caixinhas também se encaixam dentro da vida financeira do investidor, né? E olhando aqui para o investidor em si, você trouxe vários questionamentos que ele tem ou ela tem ao pensar em investir no exterior, né? Por que você acha que esse home bias, né, que esse viés, essa tendência de investir apenas no conhecido, apenas no próprio país, é tão grande quando a gente fala do brasileiro e da brasileira? Então, assim, é que eu não acho que tem tanto home bias assim, entendeu? Na verdade, o que a gente não tem é acesso. A gente nunca teve oferta, né? Se você nunca teve oferta, é natural que você não tenha na sua carteira ativos internacionais. Eu acho assim, daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai falar, ué, cadê o home bias, né? Então, o que eu vejo, assim, vou responder assim, o efeito de a gente ter muito ativo brasileiro na carteira dos brasileiros, com assim, que eu vejo para frente duas coisas acontecendo. Assim, primeiro, e que vai mudar, né, é a chegada da oferta. Assim, e eu costumo dizer isso bastante para o nosso time, para o mercado em geral, de que num país com tão baixa educação financeira, e baixa educação financeira, olha que interessante, em todos os níveis de renda, né, inclusive nos mais altos e mais educados, né. Não é, tipo, numa sociedade que assim, não é a demanda não se forma espontaneamente para que uma oferta chegue. É a oferta que guia a demanda. E ela guia para o lado bom e para o lado ruim, né? Então, assim, como é que a gente pode criar uma oferta de acesso internacional para que a demanda se acople, né? Então, a gente tenta, essa é a primeira resposta, né? O home bias existe exatamente pela falta de oferta, pela falta de acesso. E, de novo, não é só dando acesso, mas já tinha corretora lá fora. A Avenue não é a primeira a tentar fazer, mas é a primeira a conseguir fazer, né? E o que a gente vê assim, por quê? Porque não é só dar o acesso, né? Login, uma senha, vai lá e se vira, né? Criar todos os mecanismos de proteção, os mecanismos regulatórios, a conversa com a sociedade, a conversa com a imprensa, a conversa com o mercado em ambientes como esse, né? Para dar conforto, baixar as angústias e criar uma descoberta saudável para o mercado internacional como sociedade. Então, esse é um. E o segundo diferente do que a gente via, assim, e eu acho que aqui é mais para o público 40 mais, 45 mais, diferente do que a gente vivia no passado, que era um mercado brasileiro, assim, como consumo mesmo, né, muito isolado, né? Hoje a gente, como brasileiro, tem um consumo, uma estrutura de vida muito parecida com o que um europeu tem, com o americano tem, no jeito que a gente se veste, se diverte, se alimenta, consome entretenimento, né, tecnologia. Olha esse estúdio aqui, a gente está em São Paulo, mas a gente poderia facilmente estar em qualquer lugar do mundo, né? Então, essas estruturas de consumo hoje muito globais e muito influenciadas pelo dólar, né, trazem para a gente, como sociedade brasileira, como consumidor brasileiro, um novo desafio. Como preservar nosso capital?
No passado, quando a gente só vivia aqui no Brasil, né, sei lá, 30 anos atrás, só consumia produtos locais, né, você precisava ganhar da inflação e that's it. Né? Então, como proteger o poder de compra? Ganha da inflação, acabou. Hoje em dia, né, nas estruturas, e quanto mais sofisticado é você e sua família, mais isso é presente, para você proteger seu poder de compra, o poder de compra do seu dinheiro, preservar seu capital, você precisa ganhar do dólar. Né? Então e eu escuto muito assim, quando eu converso com clientes, em sociedade em geral, nas nossas pesquisas e em conversas informais, assim, poxa, eu aprendi a diversificar, eu sei que eu tenho que ganhar da inflação, eu ganho da inflação, eu estou diversificado, eu ganho do CDI, por que Katsu eu estou me sentindo mais pobre? Porque você está perdendo do dólar. Né? E é engraçado, porque a gente fala assim, poxa, você ficaria vendido em dólar? Não, né? Tipo, de forma natural. O que você faria se você descobrisse, acordasse um dia e tivesse uma descoberta, assim, poxa, estou vendido em dólar em 30% do meu patrimônio. E na prática é o que vocês estão. Né? Então, cada vez que a sociedade descobre isso, percebe isso, de que ela consome em dólar, ela tem $0, ou seja, está vendida, tem real, não tem dólar. Né? E que ela precisa ganhar agora não só da inflação, mas também do dólar para preservar seu capital. E tem uma oferta, né, aderente às necessidades dela, de um público conservador, né, que não gosta tanto de risco, e risco tem a ver com o desconhecido. Esse negócio se transforma completamente e muito rapidamente. Então eu volto lá. Se Rombaias, para mim, ele é só um momento. Daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai falar, não tem desapareceu. Né? Então acho que vamos para esse caminho aí. Perfeito, Liz. Minha futurologia. Não, reflexões e insights mesmo assim super importantes e relevantes, né, para o patrimônio do brasileiro. E também, pensando aqui nessa curva de amadurecimento da Avenue, a prateleira propriamente, a oferta, todos os mecanismos, eles foram se sofisticando ao longo do tempo. E a gente chega nesse momento aqui também que existe a recente parceria com a Itaú Asset, né, com a oferta dentro da Avenue propriamente. Então, queria que você contasse um pouquinho mais aqui então, sobre isso. Super feliz com essa parceria, porque ela vai abrir uma porta, né, e pavimenta um caminho que a gente sonhou e trabalhou há muitos anos para acontecer. Né? Antes de chegar especificamente na nossa parceria com a Itaú Asset, a gente fala muito qual que é a missão da Avenue, né, que é expandir o mercado brasileiro rumo ao exterior. E quando a gente fala expandir o mercado brasileiro para o exterior, a gente não fala só do cliente, a gente fala de todo o ecossistema. Então, como a gente ajuda jornalistas, né, imprensa, a descobrir e se informar melhor sobre o internacional, como que ajuda contadores, né, a auxiliar seus clientes nas declarações internacionais, como que a gente ajuda todo o ecossistema, né, que vai transformar não só a vida dos clientes, mas todo o mercado financeiro e todas as carreiras de profissionais de investimentos. Como a gente ajuda um assessor de investimentos a descobrir o mercado internacional e auxiliar seus clientes a descobrir o quanto que ele deveria colocar lá fora. Né? Então, assim, faz parte desse trabalho de expansão, né, estar perto de assets como a Itaú Asset e auxiliar essa expansão agora para fora, né, especificamente para o público de alta renda. Então, o que a gente está fazendo ali é embarcando uma estrutura do Itaú Asset que já existe há muitos anos nos Estados Unidos, mas que servia, por conta dos tickets, uns clientes de bolsos muito mais fundos, lá fechados em private, acho que os mínimos trabalhavam na casa das, sei lá, dezenas de milhares de dólares, e a gente começa a trazer esses produtos ali para cá, assim, para um pricing point mais aderente à alta renda. Né? Mas, acho que eu não queria entrar tanto no produto, mas sim entrar nas estruturas. Então, o que a gente tem feito é um gestor que conhece muito bem do US, né, porque está lá há muitos anos, mas que também conhece muito bem do público brasileiro, né, porque é nativo brasileiro, né, agora consegue pegar ofertas internacionais puras e, através da prateleira da Avenue, oferecer para um público que é seu público há muitos e muitos anos. Faz parte dessa jornada de expansão para fora, contar não só com um assessor que fala a sua língua, né, não só com uma plataforma que é aderente aos seus mecanismos, né, que você conhece, sabe mexer, mas também contar com emissores de produtos ou gestores de produtos de investimentos que você conhece, que você confia, que tem a reputação criada por um banco centenário. Não é? Então, essa jornada com a chegada
da Itaú Asset na nossa prateleira, com produtos mais líquidos e menos líquidos agora, e eu não vou falar eles porque não estragar a surpresa. Sem spoilers. Mas também. eles estão chegando aqui já nas próximas semanas, né? Eu acho que assim vai ser um grande impulsionador, né? Não só para a Avenue, não só para os nossos clientes que vão poder acessar produtos de altíssima qualidade, mas também para toda uma indústria que vai olhar para fora e falar, opa, aqui é o próximo capítulo da oferta de investimentos para o público geral. Não é? Então, acho que aqui a gente vai ter que ir descobrindo os mecanismos com responsabilidade, pé no chão, passo atrás de passo, mas para fazer de novo, assim, uma transformação completa nas nossas carreiras, nossas indústrias, nossos serviços e na vida dos nossos clientes. Né? E quando a gente conversa, dá para ver muito dessa característica, assim, um pouco também, né, visionária. Então, eu queria explorar um pouco o seu lado e falar mais sobre o desenvolvimento do mercado, né? Que você já deu alguns insights aqui, né? Mas o que a gente pode esperar quando a gente olha à frente, né? Sejam 5 anos, 10 anos, assim, a característica seja do mercado propriamente, das instituições ou do investidor, desse ecossistema como um todo. Tá bom. Eu acho que só consegue olhar para frente olhando de onde a gente veio e onde a gente está. O mercado assim, brasileiro de investimentos, né? E eu vou tentar ficar aqui no público investidor individual, né? Ele, na prática, é um mercado muito recente. Se a gente pensar que antes do real os juros eram 40, 50, 80, né, você não tinha por que ter outros instrumentos de investimento. Você não precisa de assessoria de investimento num mercado que te paga 40% ao ano, 20% ao ano. Né? Mas à medida que o mercado a gente foi vendo esse juro cair, nascerem produtos de investimentos, nascerem as assets como a gente conhece hoje, né, o brasileiro entender que a diversificação é algo importante, ele se informando cada vez mais, chega num momento, hoje, onde tem milhões de brasileiros que investem, que entendem seus investimentos, que são bem assessorados e que precisam do mercado internacional. Essa é a inflexão. É aqui que a gente está. Então, minha segunda futurologia do dia, né? Em muito pouco tempo, eu acho que mais perto de 5 do que de 10, todos os serviços financeiros emitidos no Brasil terão nativamente o componente offshore dentro deles. Quer dizer, você vai abrir uma conta de investimento num banco, numa corretora, enfim, o offshore vai estar lá nativo. Quem não tiver nativamente a oferta do offshore vai ter uma oferta irrelevante. Tão irrelevante quanto foram as corretoras que optaram por não digitalizar as suas atividades lá no começo dos anos 2000. Esse negócio da internet não é tão importante aí, né? Então deixa aí, depois eu vou. Quando quis ir, já estava fora do mercado. O offshore é igual, né? Então assim, a instituição financeira que não prestar serviços de acesso internacional, que não prestar serviços de esclarecimento internacional, está fora do game. Assim como o contador, que não aprender a ajudar seu cliente a declarar ativos que ele tem lá fora, também está fora, né? Todo o ecossistema. Então, acho que essa transformação ela já vai acontecer no matter what. Né? Agora, como ela vai acontecer? Ela pode acontecer de um jeito completamente desorganizado, né? Joga os clientes no risco e sai do ambiente supervisionado, né? Perde as estatísticas, ou a gente pode fazer de um jeito super saudável. Né? Então, a chegada, por exemplo, do grupo como o Itaú, né? Dentro desta categoria, né? Liderando, conversando com o mercado como um todo, entre todos os peers, todos os stakeholders, né, trazendo concorrência para a mesa, literalmente para conversar e guiar, né, os passos, é o que vai ser a grande transformação. Né? Então eu acho que essas grandes deficiências que a gente tem no mercado brasileiro, né, e eu consigo hoje apontar a ausência do offshore, diferente de todas as sociedades de investimento do mundo, que tem mais ou menos o nosso nível de maturidade, né, como país, né, todas essas já têm o acesso offshore há muitos anos, e é uma coisa nativa, é natural. A gente está pelo menos 20 anos atrasado nisso. E está tão atrasado, que na hora que a gente abre essas frentes, elas acontecem muito rápido. Então o cliente vem, as assets vêm, o contador vem, né, o assunto vem, e isso se transforma natural na vida dos brasileiros. E eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui, de novo, por conta da liderança sendo tocada aqui pela gente com o Itaú, de construir um negócio legal, assim, sabe? Pró Brasil, pró sociedade, que possa expandir do jeito saudável, ajudar os brasileiros a preservar a capital e como nação a gente tem uma coisa, ficar competitivo. O que acontece como nação
quando a nossa moeda se desvaloriza do jeito que ela se desvalorizou, né? A gente hoje compete, não é que só consome internacionalmente, a gente compete globalmente. Mas um hospital aqui está se reequipando na mesma velocidade que um hospital internacional, tá? Um web designer aqui está se reequipando com software, com hardware, do jeito que um web designer americano, que tem o mesmo conhecimento que ele e atende o mesmo cliente que ele, está se reequipando, né? O dólar faz muita diferença. Então, como sociedade, como nação, se a gente não se protege em moeda forte, né? Até nosso Banco Central se protege, né? A gente perde competitividade global. Então, acho que a chegada do offshore, né, penetrando todas as camadas da população, mas principalmente alta renda, né, esse motor que guia a sociedade, eu acho que a gente vai ver se transformar muito rapidamente. Perfeito, perfeito. E quando a gente olha aqui do ponto de vista do começo da nossa conversa, né, dessa visão também 360 para o portfólio como um todo, essa alocação global de investimentos e todas as tendências que você vê de perto, né, serem discutidas, o que você tem de insight a partir daí, né? Quando a gente olha para a alocação do investidor, o que ele está buscando, o que ele deve buscar, o que ele deve ficar atento aqui para colocar realmente na mesa, na discussão e nos seus portfólios. Tá, eu acho assim, o primeiro passo dentro dessa jornada, eu vou ficar aqui no offshore, né? Desculpa, deixa eu reformular minha resposta. Assim. Eu acho que a primeira missão do investidor, tenho certeza, né? É preservar seu poder de compra, preservar seu capital. Todo o resto vem depois. Primeiro você preserva a sua estrutura familiar, o dinheiro que garante sua estrutura familiar, né? Seus objetivos de curto prazo, seu dia a dia, e depois você parte para outros objetivos como investidor. Mas sua primeira missão é preservar seu capital. O que eu acho é que a gente tem uma sociedade que está descobrindo que não está preservando bem. Porque está completamente onshore, está completamente em moeda fraca, em reais, né? Então, dentro da alocação, o que a gente vai ver é que geralmente uma carteira de alocação, né, na teoria, ela tem lá preservação de capital, um pedacinho de renda e um pedaço de risco, né? Essa parte da preservação de capital ela é a primeira que precisa ser observada. E é essa que está hoje muito prejudicada, está muito para trás. Né? Não conversa mais com o estilo de vida das famílias brasileiras. Então, eu acho que a primeira coisa que precisa fazer como investidor é olhar para essa parte da preservação de capital e enxergar lá fora, né, como os ativos internacionais podem compor, e eu vou até além, majoritariamente esta parcela aqui de preservação. Quais são os instrumentos, né, quais são os ambientes, né, e parte da descoberta, né? Parte de você superar a angústia de, pela primeira vez, fazer um câmbio, uma remessa para fora, né? E quando chegar lá, entender quais são os instrumentos. Olha que interessante. E é imaginário popular e até em algumas regras, do ponto de vista técnico, né? Quando a gente fala qual é o ativo mais seguro do Brasil, o Tesouro, né? Emitido, as LFTs lá, o Tesouro Selic, agora, né? Qual que é o ativo de risco mais seguro do mundo? É o Tesouro Americano. Mas um brasileiro comum vê no Tesouro Americano muito mais risco do que num título do Tesouro Nacional, né? Então e eu acho que é aqui que a gente entra, provocando essas reflexões, porque é óbvio, né? Então, mas como é que a gente pode pegar aquele ativo livre de risco global, que é emitido na moeda que você já consome em grande parte na sua vida, que é o dólar, e colocar ele dentro do componente de preservação de capital. Então, acho que quando a gente vai pensar na alocação global agora, é por aí que precisa começar, né? E é isso que transforma e dá velocidade para a indústria. Uhum. Com certeza, acho que reflexões super importantes aqui dentro da nossa conversa. E quando a gente fala com você, realmente a gente vê muitas características e habilidades, né? Sejam pessoais e profissionais que inspiram os outros. Então, eu queria encerrar, não deixando de fazer essa pergunta, né, sobre um conselho aqui de carreira, de vida, do que você passou aí ao longo da sua trajetória, aqui que você possa compartilhar com todo mundo que está dentro da carreira, dentro do mercado financeiro, buscando se aperfeiçoar cada dia mais.
Perguntar. Eu vou responder sobre uma observação que eu vejo, né? Geralmente quem eu vejo que é mais feliz com a carreira, que é mais, se sente mais completo e na prática prospera mais, né? Porque às vezes a gente trabalha em lugares tão grandes, resolvendo pedacinhos tão pequenos de problemas tão grandes, né? Que a gente fala, poxa, qual que é a minha contribuição real? Como é que eu me conecto com o propósito da companhia que eu tô, do que a gente está criando, já dado que a minha... E eu acho que aqui o que eu vejo é as pessoas que começam a entender que mesmo o seu trabalho ali, que individualmente ele possa parecer menor, mas que ele comece a entender a perspectiva global da empresa, como que o problemão está sendo resolvido pela área do lado, aquele departamento que às vezes é tão distante de mim, mas através de observação e de você conseguir entender nas diferentes perspectivas como aquele problema global da empresa, do propósito dela está sendo atacado, né? E você começa a desenvolver o seu trabalho de dia a dia muito mais em conjunto com o resto da companhia. Você acaba se tornando um profissional que consegue sincronizar o seu dia a dia, né, a forma como você ataca o problema ali no seu departamento, poxa, de um jeito muito, assim, jogando muito mais o jogo com o resto da corporação. E isso dá uma perspectiva individual para o profissional muito mais ampla, né? Poxa, de que pé que tá? Você consegue cobrar melhor o seu colega do departamento, você consegue se sincronizar, né, ficar mais rápido, ou às vezes dar menos importância para algum detalhe que para você é super importante, mas para a organização como um todo não é tanto assim. E com isso você se transforma um profissional que mais completo, consegue observar e atacar problemas de uma forma mais ampla, se movimentar de um lado para o outro, no jeito mais fácil, contribuir com visões muito mais sofisticadas e de diferentes perspectivas, e isso traz uma satisfação pessoal muito mais legal, porque você se desenvolve muito mais. E uma coisa que eu acho que é muito importante numa empresa que está querendo atacar um problema grande, e geralmente é o que a gente como profissional quer fazer, né, é você também entender, cara, assim, como esse propósito está acontecendo na sua perspectiva. Então, de novo, olhar em volta, tentar enxergar o problema de diferentes ângulos e se transformar num profissional mais completo, dá para quem está ali muito mais felicidade na execução disso, né? Dá muito mais prazer, de novo, mesmo que está lá no dia a dia numa coisa que parece menor, né? Te deixa mais completo, mais amplo, uma visão maior, e são justamente esse tipo de profissional que as empresas querem que prospere. Porque quando você se prospera individualmente assim, o departamento prospera, né? A empresa prospera, o ataque ao problema prospera de um jeito muito mais rápido, melhor e mais saudável. Assim, você ganha competitividade como um todo, né? Então acho que esse é é o que eu gosto de observar também, quem está ali atacando individual ou quem está atacando o problema de forma em conjunto. E de novo, não é só 500 mil reuniões, né? São observações ali de, poxa, esse que eu estou fazendo aqui é um detalhe ou não é? Não, o que ele está fazendo, por que ele está atacando o problema dessa outra maneira? Como é que eu me sincronizo? Então, participar da corporação como um todo. Acho que essa é geralmente minha dica. Não, perfeito. Te agradeço muito, Li. Foi uma super aula aqui para todo mundo que quer entender melhor, né, sobre investimentos no exterior, dar esse primeiro passo, conhecer realmente a Avenue. Então, obrigada por ter dividido sua experiência e visão aqui como um todo com a gente. Obrigado, Itaú, pela sociedade com a gente aqui. Obrigado, Itaú Asset, agora por essa parceria. Tenho certeza que vai arrebentar, né? E pode convidar mais, que eu estou sempre disponível. Com certeza, com certeza. Agenda concorrida, mas agradeço por ter participado aqui com a gente. Maravilha. E para você que nos acompanhou até aqui, gostou desse episódio, não esquece de seguir o Mind Asset na sua plataforma de áudio preferida, porque tem mais conteúdo vindo por aí. A gente se vê na próxima.